A pedido do Hugo, que me pediu para falar um pouco sobre Toriga Nacional em adega, nada de melhor do que falar sobre isso em plena adega. Vou tentar falar um pouco sobre essa casta, mas ao mesmo tempo compará-la com outras e no meio vocês vão ver qual é aquela que eu prefiro ou aquela que me dá mais prazer de trabalhar. Bom, antes de mais temos que ver que a Toriga Nacional tem um bago bastante pequeno. Eu penso que em grande parte esta casta tem o sucesso que tem graças um pouco a essa configuração. Para terem uma ideia, um bago de Toriga Nacional pesa mais ou menos 1 grama e isso muitas vezes até pode ser abaixo disso. Isso depende muito dos outros fatores, mas não vamos ficar com este valor. Muitas vezes, comparando com outras castas, isso é uma relação muito pequena. Portanto, se queremos ter a mesma relação polpa-película ou mosto-película, e esta relação é muito importante no caso dos vinhos tintos, fiquem com esta ideia de que uma tinta roriz, por exemplo, pode chegar a 1,8 gramas, pode passar até a 2 gramas e meia. A Toriga Franca um pouco menos. De modo que se queremos ter a mesma relação mosto, quantidade de película, veja a quantidade de mosto que nós não deveríamos tirar para que essa relação se mantenha próximo aos níveis da Toriga Nacional. Isso, sem dúvida, é uma das coisas que eu trabalho e que gosto muito de ter isso em atenção. Outra coisa muito importante é que o bago vai ter que ser esmagado e, portanto, isso é uma das fases muito importantes em termos de vinificação, porque temos que adaptar as máquinas que temos a essa configuração. E, portanto, não nos podemos esquecer que, enquanto que num tradicional lagar nós temos a hipótese de pisar a pé, nós, no caso onde não temos essa pisa, o esmagamento tem que ser feito, ou prioritariamente tem que ser feito logo à chegada, através do esmagador. E, portanto, toda essa disponibilidade em termos de mosto e de película triturada terá que ser garantido logo à chegada. De modo que, se perguntarem se eu faço sangrias na Toriga Nacional, não faço. Nas outras castas, claro que faço, e não aos níveis da Toriga, não para ter a mesma relação que temos na Toriga Nacional, mas obviamente que assumimos aqui alguma sangria, nomeadamente em tinta roriz, onde poderemos ter uma relação muito alta. Obviamente que nunca para os níveis da Toriga Nacional, porque isso obrigaria a incríveis sangrias, mas obviamente tentarmos aproximar. Idealmente, claro que está, deveríamos controlar esse peso ou essa dimensão de bago na vinha e, portanto, isso teremos que assumir alguns tratamentos no campo para que depois não tenhamos que resolver a questão em adega. Em termos de maceração, a Toriga Nacional é uma casta que não necessita de grande trabalho. Sinceramente, há espaço para Torigas Nacionais elegantes, há espaço para Torigas Nacionais muito concentrados. Vocês sabem que o Douro tem casos de Torigas Nacionais com 12,5 e pode ir até aos 17. Obviamente, estilos completamente diferentes. Teremos um vinho bastante elegante, floral, no caso de 12,5. Teremos algo bem sobremaduro, muito mais concentrado, mais rico, no caso dos 17. Portanto, é muito polivalente em termos de maturação e depois que nos permite depois abordar a maceração em adega de uma forma diferente. Já a tinta roriz, por exemplo, é algo de um ciclo bem mais curto. Com 12,5 é impensável ter uma tinta roriz em condições, será sempre muito vegetal, muito verde. No caso de uma tinta roriz com 16,5, 17, seria impensável porque estamos a falar de aromas muito sobremaduros e muito pouco elegantes. De modo que, neste caso, se compararmos as duas castas, a Toriga Nacional é muito mais versátil. Mas, de qualquer forma, em termos de maceração, no caso de 12,5, teremos que ter um outro cuidado, porque senão vamos extrair algo que não nos interessa e que será sempre também alguns taninos um pouco verdes, enquanto que com 16,5, 17 estaremos muito mais à vontade. Eu prefiro trabalhar a Toriga Nacional à volta dos 14,5, 15, mas depois temos duas hipóteses, ou em lagar ou então em cuba fechada. Aqui vai depender muito do estilo. A Toriga Nacional, uma vez mais, muito polivalente. Obviamente que na cuba fechada teremos vinhos sempre muito mais frescos, muito mais frutados, e na parte floral muito mais facilmente preservado
em cuba fechada. Em lagar, obviamente, será sempre aquele estilo bem mais rústico, bem mais potente. Essa elegância vai depender muito do ano, vai depender muito da acidez, mas será sempre muito mais concentrado em lagar do que em cuba. Em cuba será algo mais para um estilo moderno e em lagar um estilo tradicional do ouro. Bom, depois da fermentação, e já viram que depende muito do ano e depende muito do estilo de vinho a elaborar, vem a questão também do estágio, que também depende, obviamente, do estilo de vinho a elaborar. Mas estão a imaginar uma Touriga Nacional muito frutada e com algum floral envelhecido em cascos de carvalho americano? Eu, sinceramente, não. Penso que a barrica melhor adaptada a esta casta será sempre um carvalho francês, de tosta média, não muito longa, mas porque necessita de um envelhecimento, de um estágio em madeira que molde ainda algum tanino não tão nobre, porque não há dúvida que a Touriga Nacional tem aquela relação de pouco volume para tão grande quantidade de película e essencialmente de semente ou de grainha. Obviamente que há sempre aqui uma outra necessidade em termos de estágio, que será tentar moldar essa parte tânica resultante da maceração durante a fermentação. De modo que, em termos de tipo de madeira, será esse. Em relação ao tempo de estágio, obviamente que aí já não posso pronunciar, mas no nosso caso, ou no meu caso, já usei 6 meses, como é o caso do Touriga Nacional de 2009, mas poderá ir até aos 12, 14 meses. Isso depende muito do ano, depende muito das características dos vinhos desse ano. 2009, sem dúvida, um ano bem mais fresco, optamos por fazer algo bem mais didático, portanto foi bem mais curto, mas normalmente anda à volta dos 9, 14 meses. Bom, acabar um vídeo de Touriga Nacional provando um rosé pode parecer estranho, se calhar até é, mas tem tudo a ver. A Touriga Nacional é bastante polivalente, já o disse, Tintos Aurórios também é muito polivalente, já o disse, mas penso que bem menos que a Touriga Nacional. O rosé costumo fazê-lo com Tinto Roriz, obviamente para a parte aromática, toda esta parte fresca e frutada da Tinto Roriz, e depois, em presença em boca, necessito da Touriga Nacional. Porquê? Porque o rosé deve ser bem apelativo em termos de nariz e depois ser um rosé gastronómico, e para isso preciso da Touriga Nacional. Porquê é que eu estou a falar disso neste vídeo? Porque lembram-se que eu falei que não faço sangrias em Touriga Nacional. De modo que este rosé é feito de prensagem direta de Touriga Nacional e depois sangria de Tinto Roriz. É assim que eu faço o rosé. Dá um pouco para perceber que toda esta filosofia de fermentação e de abordagem em relação ao uso de cada uma das castas tem muito a ver com aquilo que é a uva. E a uva temos que desmistificar, é um fruto que temos que o tratar de acordo com o objetivo final. O seu grau de maturação é bastante importante e, portanto, a partir daí, tendo em conta o vinho a produzir, temos que o abordar de maneira diferente. Não me vou prolongar mais. O vinho é para ser apreciado de uma forma descontraída e acabo com o rosé num vídeo dedicado à Touriga Nacional, mais conhecida pelos excelentes tintos que ela produz. À vossa. Belo.